Já que todo mundo contou a história, eu vou contar uma história breve de como é que a gente entrou nessa área de educação. Nós tivemos um centro cultural durante 7 anos, que a premissa era uma premissa absolutamente nerd. Ou seja, um local para você falar de filmes, livros, quadrinhos, jogos. Porque nessa premissa desse lugar que se chamava Além da Imaginação, o nome era bem sintomático, ele partiu do fato de você entrar numa livraria, entrar num lugar qualquer, encontrar outra pessoa comprando um produto, e a primeira coisa que as pessoas querem é falar daquilo que viram, que acharam interessante. E a gente montou um local para encontrar todo mundo que gostava de algum tipo de coisa. Ou um filme, um livro. E a coisa deu tão certo durante 7 anos que a gente montou de 10 a 12 eventos por mês nesse lugar. Entre exibir filmes, passar exposições com artistas que nunca teriam espaço nas galerias, escritores que tinham textos para poder mostrar, pessoas que criavam coisas, e isso gerou um movimento enorme. E foi um prazer enorme, porque eu encontrei uma pessoa extraordinária. Eu posso falar da minha mulher aqui com a boca cheia. Vocês vão fazer muito aqui hoje. Não, eu falo mesmo sem nenhum pudor de dizer isso, que nada teria dado certo se Lúcia não existisse. É ou não é, gente? É verdade. É verdade. Eu levanto todo dia de manhã, acordo, eu dou uma olhada para ela e falo assim, gente, eu tenho uma sorte danada. Marido, olha só. São 40, voltando agora à palestra. 40 minutos a nossa contando. Palestra vai falar do papel de vocês. E é um papel que uma parte grande dos professores ainda não percebeu. O professor showman, vocês são showmans. Quando vocês sobem no palco de vocês, na sala de aula, vocês têm que encantar os alunos. Vocês têm que fazer com que aquela matéria seja tão interessante que ele queira se debruçar sobre ela. Porque a gente está cercado por espetáculo. Você pega o celular, você tem o YouTube, você pega a televisão, você pega a Netflix, você pega o show de música que acontece, e não importa para onde você olhe, você não tem como se esquivar disso. Como é que a gente compete com uma coisa dessas? Porque é uma atração atrás da outra. E isso é um problema sério quando você quer pegar e dar um conteúdo na sala de aula, e o que a gente faz não parece atração. Quando eu era criança, a história que mais me impactou, vamos chamar assim, foi a história de Arquimedes. Porque quando ele foi para... Ele estava fascinado porque ele ia para a escola de Alexandria. A escola de Alexandria era o campo das maravilhas. E se a gente pensar que Arquimedes é o pai da robótica de hoje em dia, da mecânica e da física, e tudo que a gente tem de máquina vem dessa pessoa, o encanto dele era pela escola. Minha filha tinha um e-mail quando era criança. Adoro a escola. Porque ela ia para o campo das maravilhas. Ela ia descobrir coisas novas. A primeira historinha, falamos das historinhas, que a minha filha escreveu, foi A Tarde do Pequeno Pterodátilo. E eu falei, mas vocês ensinam pterodátilo na alfabetização? E a professora, genial, virou e disse, não, mas era isso que a sua filha queria contar, porque ela tinha visto Johnny Quest e tinha o pterodátilo no desenho animado, e ela queria contar uma história sobre isso. E aí você vê, ela conseguiu encantar com o assunto, e a professora comprou a ideia e fez um espetáculo. A indústria do espetáculo prospera, não preciso dizer isso. Vocês têm cinemas, milhões de dólares, bilhões de dólares, a televisão prospera, tudo prospera. E a gente vendo gente dizendo que não gosta de estudar, que estudar é chato, não quer ir para a escola, a não ser para conversar com os amigos, porque a gente não está achando. Tem gente que não acha que a escola é um espetáculo. No Além da Imaginação, um monte de gente lia porque outras pessoas liam. O exemplo de você ter muitas pessoas juntas fazia toda a diferença. E o que a gente tem que lembrar é que, por que a gente vai, todo mundo vai, ao cinema? Filme é filme. A gente já sabe que é mentirinha,
que faz de conta. A gente sabe que vai escurecer o cinema, começar a imagem, mas ali ocorre uma mágica. Nós passamos a ser co-criadores daquela história. Aquela história mexe com tudo que o nosso cérebro, essa máquina incrível que a gente tem dentro da gente, todo mundo tem, originalmente foi feito para receber. A atração, que funciona tão bem, só funciona tão bem por causa disso, porque ela liga o nosso cérebro de uma forma única. A curiosidade é tudo. Seja no teatro, seja no cinema, seja num bom livro, no Harry Potter, né? Seja no livro que as crianças fazem, elas são espetáculo. E é justamente isso hoje que a gente vai conversar com vocês. Como fazer da sala de aula um palco. Como tornar a aula um espetáculo, para poder ativar o cérebro das crianças, dos jovens, dos adolescentes, para quererem receber as informações. Então, é disso que a gente vai falar. E o importante é vocês perceberem uma coisa: o cérebro tem o equipamento pronto para isso. Curiosidade move o interesse. Se a gente não estimular a curiosidade, a ideia de você ter alguém lendo um livro e não entregando tudo pronto, e a pessoa ficar curiosa até o ponto de querer buscar o livro para ler, faz toda a diferença. Na época que eu era criança, tinha uma entretenedora na televisão chamada Gladys. Bichinhos da Gladys. E era interessante porque ela desenhava, ela era uma desenhista, ela contava a história e ia desenhando no quadro. E era tão fascinante porque ela apresentava coisas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto. Ela falava, tinha a formiguinha que foi ao cinema 3D. Eu falei, cinema 3D? Tinha outro que olhava pelo telescópio. Tinha o terceiro que era alguém que veio da Holanda e veio para o Brasil. E isso era fascinante. Eu falei, mãe, ela tem livro. Tem um jeito qualquer de eu conseguir esses livros para ler? E eu tenho os livros até hoje. Porque faz toda a diferença se você estimula a curiosidade. Isto faz a diferença. Como é que a gente vai conseguir, com tantos competidores fascinantes, transformar a escola num ponto de atração? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai ter que torná-la encantadora. Vai ter que fazer com que ela não seja um local onde a gente tenha medo da prova, que a gente tenha medo de tentar alguma coisa diferente do que é o esperado. E a gente tem um precedente para isso. A sala de aula tem que ser tratada como um palco. E vocês são os artistas deste palco. E a gente trouxe um comparativo aqui. O equipamento está na cabeça de cada aluno. E na de vocês, tudo que vocês têm que fazer é suscitar o interesse. E vocês têm que entender a profissão de vocês a longo prazo. E é mais longo do que vocês imaginam. Uhum. Sim. Para quem não sabe... Esse daí é o teatro em que Shakespeare apresentava as suas peças. É interessante pensar em teatro, e principalmente nessa época. Hoje a gente fala de Shakespeare com a maior reverência. Entretanto, ele chegava, o palco era aberto, as pessoas ficavam assim, levavam-se tomates. Por favor, quem trouxe tomates hoje, guarde, por favor. Levavam-se tomates, né? Porque se as pessoas não gostavam, e o público estava assim, tão todo mundo de pé, como ninguém vocês, sentado. Exato. Se não gostasse, atiravam os tomates. Tomates, verduras, coisas enfim, era uma manifestação interativa imediata. Tomates ou aplausos. Tomates ou aplausos. Não. E se brigava por isso. Cada peça, em cada espetáculo, em cada apresentação, em cada novo drama ou comédia que era apresentado, as pessoas iam lá com seus tomates e esperavam para saber se seriam bem-sucedidas ou não, né? E é isso que a gente faz, e é isso que cada um de vocês faz quando está numa sala de aula. Vocês são o espetáculo, vocês são a atração. E eu tenho muita gente que não percebeu isso ainda. Infelizmente, hoje ocorre também essas manifestações, e não são tomates. Vocês sabem disso muito bem, a gente nem vai seguir por esse caminho. Não, pois é. Mas nós queremos falar
dos aplausos, não é isso? É disso que a gente quer falar, porque a gente sabe do empenho, da dedicação, do trabalho e do esforço que é estar todo dia numa sala de aula, falando com 40 pessoas todos os dias. O palco lá, deixa eu dar uma voltinha aqui, era assim, ó. E Ou sim, seja, os atores ficavam na cara do público, que arremessava com vontade quando não gostava, ou aplaudia bastante. no final, sim. Se vocês notarem, o que vocês fazem tem uma enorme semelhança com quem vai trabalhar no teatro. Porque todo palco que vocês têm é um palco para poder representar. Vocês não têm que pagar o teatro, que é uma tristeza para o ator, ele tem que pagar o teatro quando faz a produção. Vocês já têm o papel principal, ou seja, vocês não vão ter que tentar ser o protagonista da peça. Está garantido. O papel principal é de vocês. A bilheteria também está garantida, porque o salário vai vir, faça a peça sucesso ou não. Tá certo? O enredo não é de vocês, mas o jeito de encenar é. Como vocês vão chamar atenção para isso? Isso é a ação do ator. Se vocês notarem, a sala de aula é o paraíso do ator profissional. Ele adoraria estar na posição do professor. Porque eles não têm, eles adorariam poder representar sempre. Vocês representam sempre. Nós demos uma vez um seminário lá em Vilhena. Vilhena, gente, lá em Rondônia. E os professores falaram, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um conteúdo para dar, como é que eu vou pegar e dar aula com esse conteúdo? Eu falei, vocês já perceberam que dentro da sala de aulas vocês são atração? Você acha que alguém lá em Brasília está se importando de como é que foi dado ou não foi dado? Eles estão se importando se a pessoa aprendeu ou não aprendeu. Se você vai modificar, se você vai interessar, se você vai usar todos os recursos da atração, a intenção é resultado. Isso. E isso é que faz a diferença. Por exemplo, a gente tem uma premissa muito limitada. Eu quero ensinar o aluno a ler. Podia ser diferente, podia ser eu quero ensinar o aluno a se tornar um voraz leitor. O que vocês fariam para tornar uma pessoa um voraz leitor? Para que ela queira ler, para que ela queira ir muito mais do que o texto. Se você pegar a primeira premissa e ensinar a ler, o sujeito lê uma placa, ele está lendo. Está lendo. Ele avança mais que um parágrafo? Não. Ele faz um tweet, 120 letras, e acha que isso é suficiente. E muita gente ainda escreve errado. Mas se a nossa premissa fosse tornar o indivíduo voraz leitor, eu tinha que gerar entusiasmo. E assim em todas as outras áreas e matérias. Como é que a gente inicia isso? A gente vai emprestar do mundo do espetáculo. Falando de espetáculo, minha vez de falar. Vamos ser rápidos. Vamos. Aqui tem 4 filmes que eu acho que vocês já devem conhecer, pelo menos a maior parte deles. Né? Vamos começar com Gladiador. Em Gladiador tem uma cena que é brilhante. Tem uma cena onde ele, que era o general, acaba se tornando o quê? Um escravo, e é levado para a arena para lutar, ok? Mas ele é um general, viver na guerra e lutar fazia parte da vida dele. Então ele vai lá, chega, papum, acabou, rapidamente com o problema de matar 1, 2, 3, o leão, o adversário, tanto fazia. O dono dele, que eu havia comprado, chega e diz, você é um cara eficiente, muito eficiente. Aliás, você é eficiente demais. Não adianta você chegar e acabar com todos os seus adversários. E era exatamente isso. Nós, no palco, precisamos ter senso de espetáculo, saber fazer com que o aluno mantenha a atenção no que está sendo dito, falar de tal forma que seja como Sherazade contando as histórias das 1001 Noites, não é isso? Ela só sobreviveu por causa disso. É o princípio da novela. Não, mas isso daqui legal, eu vou deixar para amanhã. Oba, mais um dia. E agora para depois de amanhã, e mais um dia. E é exatamente isso que a novela faz, e é exatamente isso que o guerreiro ali aprendeu a fazer, e que Mike Tyson também, que derrotava o adversário em 2 minutos e não tinha a menor graça. Muito bem. Precisamos de senso de espetáculo. Saber criar um impacto, sem dar spoiler, mas mantendo a atenção do aluno naquilo que a gente quer. Né? Lembrando que nós
em cima do palco. Na sala de aula, somos o protagonista. Ok? Vamos lá. Segundo filme, Um Ano Bom, que é, inclusive, com o mesmo ator. Já mais acabadinho, porque não dá para ser, né? Para sempre, vamos lá. Este filme... que está na foto não é ele. não. Este é o tio com ele, menino. Muito bem. Conversando, eles tinham um relacionamento muito interessante. Aquele tio era a salvação da vida daquela criança. E ele vira e fala, Maximilian, o que é mais importante na comédia? E o garoto para assim, ele tinha burlado o xadrez que estava jogando com o tio. Aí o tio vira e fala, timing. Timing é o mais importante. É saber o que dizer, quando dizer. Na sala de aula, a gente tem que fazer a mesma coisa. Criar o suspense, fazer o espetáculo, ter senso de timing. Aliás, isso vale para a vida, né, gente? Vamos lá. Mais um. O espelho tem duas faces. O espelho tem duas faces. Bárbara Streisand está maravilhosa. Este é um filme que todos devem ver, até porque ela é uma professora. E o rapaz que trabalha com ela, o outro protagonista, também. Só que ela é uma professora, sim, que tem uma sala lotada, onde os alunos interagem, querem saber, alunos de outras turmas vêm para ouvir a aula dela. Ela é um fenômeno. Ela é maravilhosa. E o outro professor não entende. E quer aprender com ela como que ela faz aquela mágica de fazer com que eles fiquem, com que eles interajam e com que eles queiram mais. E ela diz que a comunicação e a empatia com o outro é importante. E a empatia aqui não é só você estar no lugar do outro, que normalmente é o que a gente pensa, mas é a gente se importar com o outro. Porque aí muda a nossa forma de ver, de estar e de se comunicar. Eu me importo que lá atrás as pessoas estejam ouvindo, estejam falando, pô, que legal. Eu acho que é isso mesmo. Entendeu? Dentro da sala de aula, eu tenho que me importar com o meu aluno, tenho que ter uma comunicação eficiente e tenho que ter empatia. Tenho que fazer com que ele queira ficar, com que ele queira voltar e com que ele queira saber mais. Concluindo, o nosso quarto filme, já que estamos usando o espetáculo como mote, V de Vingança. Em V de Vingança, temos uma cena que pode passar despercebida. Ela é pequenininha, curtinha, mas tem muito a ver, inclusive, com o que já foi falado aqui. Eles estão conversando, chegam num determinado ponto da história e o rapaz diz, o senhor tem todos os fatos, o senhor policial, não lembro o nome do cidadão. Mr. Finch. Mr. Finch, isso. O senhor tem todos os fatos, todos os dados. O que lhe falta agora é uma história. E é exatamente esse o ponto. Assim como as crianças querem fazer a sua história, não adianta falar dentro de uma sala de aula que na data X aconteceu um fato tal com aquelas pessoas. Isso não é nada. Isso são dados. Agora, o que motivou aquelas pessoas, qual a agenda que ela tinha, qual era a intenção daquela situação, por que ela ocorreu daquela forma e não de outra, tudo que envolve o humano daqueles fatos é o que faz diferença. Então, o que a gente precisa é ter uma história. A narrativa é fundamental. Uma boa história aprende. Exatamente. Sempre. E é isso que a gente tem que fazer numa sala de aula, numa palestra, num livro, num espetáculo. A gente tem que ter uma narrativa. E, por isso, a gente continua. Vamos lá. Daqui Chegamos a gente ao vai para o cérebro. equipamento que permite fazer tudo isso. Eu não sei se vocês tiveram, parece, concurso ou a palestra, alguma coisa de neurociência antes daqui. A gente pegou e reduziu para o mínimo possível, porque isso é muito extenso. Mas o importante é vocês entenderem como é que esse equipamento funciona. E nós temos um equipamento para percepção. Desculpa, eu não posso esquecer, eu também sou médico. Então, esse equipamento ele tem uma função
muito séria que quase ninguém leva a sério. Nós temos... Para contar isso, a gente trouxe um filme que talvez vocês conheçam. Alguém aqui já Alguém viu viu Matilda? Quem viu Matilda? Ela é uma gracinha, isso. Matilda. Ela é o sonho de qualquer professor. Sim. Vai à biblioteca sozinha, Pega os lê, livros se e interessa, aprende. corre atrás. A gente adoraria ter uma plateia inteira de Matilda. E tinha aquela diretora do colégio, que é um horror, a senhora Trunchbull, com aquela cara simpática que tem ali. Passa despercebido para muita gente na sala da professora uma coisa que está ali, mas a gente não nota porque está no fundo. Eu não sei se vocês perceberam. Se você está se divertindo, você não está aprendendo. Gente, alguém tinha visto isso? Não, pois é, mas está lá escrito na sala, mostrando que tipo de escola é aquela. É uma área de torturas. É aquilo que você realmente está com medo de ir para a sala de aula. Isso é um erro grosseiro. Eu vi uma professora dando uma entrevista uma vez, não é, desculpe, falei errado, não era uma professora, uma coordenadora educacional, dizendo que a hora do prazer é no recreio, a sala de aula não pode ter isso, porque isso vai desviar a atenção das crianças do que é realmente sério. Acontece que não é assim que o cérebro funciona. Nós somos movidos a prazer. Por isso que a indústria do espetáculo fatura tanto. Exatamente. Por isso que as pessoas se deliciam com um monte de coisas e nem sempre com conhecimento. Porque tiraram o prazer do conteúdo. Isso é uma coisa que a gente... Desculpa, marido. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas também desconhece. O SAR, que é o Sistema Ativador Reticular, ele é o nosso app de busca. Sabe assim, como tem no celular? Tem, como é que é o nome? Tem Bing, tem Google, tem não sei o quê. O navegador. Esse daí é o nosso. Chama-se SAR. E ele funciona muitíssimo bem. Vamos entender uma coisa. Você está a fim de comprar um automóvel daquela marca. E aí você sai na rua e, de repente, você percebe uma coisa. Só tem aquele automóvel. Em todo lugar. Ou quando a gente está grávida, né, nós mulheres, e, de repente, só tem roupinha de bebê, carrinho de bebê, mulher barriguda e tudo quanto é canto, não é isso? A gente não vê outra coisa. Nossa, mas como tem gente engravidando ultimamente, não é? Caramba! Pois é isso, é o SAR. Pois é, toda vez que você bota interesse em alguma coisa, o SAR filtra apenas 400 milhões de bits e só entrega para a sua consciência 2.000. Se ele entregasse 400 milhões de bits, você paralisava no ato. A gente enlouquecia. Porque você ia sentir todas as variações de temperatura, qual a variação de luz, o peso do seu pé no chão, a roupa e o contato. Você ia enlouquecer com tantas informações ao mesmo tempo e não ia conseguir triar isso. Vamos, eu sei, calma. Não. Já vamos, mas é porque isso é importante. Porque vocês é que vão dar o mote para o SAR localizar. Se vocês não derem, ele vai ignorar tudo que não interessar. Sim, e aí todos os outros Googles e afins tomam espaço daquilo que a gente não faz, né? Aí as outras atrações tomam o espaço de vocês. O seguinte que vocês devem conhecer é o circuito de memória. Vocês já ouviram falar nisso em neurociência no anterior? No hipocampo? Vocês sabem como é que ele é ativado? Eu vou ensinar vocês como destruir uma aula. No início dela. Porque o hipocampo é o detetor de novidades. Toda vez que ele vê algo que ele já conhece, ele simplesmente diga, não registre, não guarde, não memorize, porque isso nós já temos no arquivo. E aí o que nós aprendemos a fazer? Queridos alunos, vamos começar esta aula relembrando a aula passada. Vamos rememorar o que demos na aula passada. Acabou. O hipocampo fala assim, já aprendi isso, não quero saber não. Cadê ótimo, então bloqueia, não vamos liberar dopamina nenhuma, porque o próximo conteúdo já está no arquivo. Acontece que o hipocampo trabalha na base da gratificação. Exemplo, você acorda de manhã, acordou, levantou,
olhou o teto do seu quarto e ele diz, já vimos esse teto? Já. Você levanta, olha para o chinelo para botar no pé, já vimos esse chinelo? Já. Então, não registre. Já vimos o caminho para o banheiro? Já, não registre. Fica tudo no automático. E vai no automático. O banheiro, o chuveiro, o café, não importa. E aí o que acontece nessa brincadeira? Você pega o ônibus, vai para o colégio e, de repente, uma patrulhinha fura o sinal e colide com uma ambulância. O SAR olha, o hipocampo olha para aquele e diz, já vimos isso antes? Não. Acorda todo mundo, injeta dopamina, porque esse dia vai existir por causa da novidade. Vocês entendem o que quer dizer isso na prática? Se vocês não despertarem a novidade em alguma coisa na sala de aula, não vai existir a aula. E isso, é claro, tem outras ramificações. Por exemplo, se é a partir da novidade que a gente tem a gratificação que o cérebro normalmente libera de dopamina, endorfina, todas essas coisas, quando isso não existe, mas existe a necessidade da gratificação, para onde que a gente vai? Para onde que muita gente os alunos vai? vão? Eles vão buscar essa gratificação de uma forma externa. Então, as drogas entram aí. Vocês já ouviram falar na bainha de mielina? Ah, eu gosto de falar da mielina. É o que encapa os nervos. Ela serve para acelerar a velocidade com que você dá um pulso de uma área para outra. Mas vocês sabem que, quanto mais você faz um ato, se você persiste, mais encapa e aumenta a eficiência? Deixa eu falar. Deixa. A mielina parece aquelas salsichas que a gente via antigamente em desenho animado, né? Pois é. Ela funciona assim. Quanto mais alguma coisa, qualquer coisa... Diga uma coisa. Cozinhar, fazer maquiagem, o que mais? Dançar, o que mais? Oi? Pôr o tênis, o que mais? Correr, o que mais? Escalar, viajar. Quanto mais de uma determinada coisa a gente fizer, mais mielina vai entrar naquela conexão lá no nosso cérebro e vai fazer com que a nossa eficiência seja ampliada. A gente vai fazer mais rápido, a gente vai fazer com melhor resultado, e se, intencionalmente, nós praticarmos, dizem, 10.000 horas daquela coisa, seja ela qual for, correr, andar, brincar, ler, viajar, preparar a viagem, você pensa que é fácil? Não é, não. Cozinhar, cantar, dançar, tocar um instrumento, jogar futebol, o que for, essa bainha de mielina vai estar tão cheia, tão eficiente, que nos tornaremos especialistas. A qualidade, a excelência vem disso. Da bainha de mielina encapada nas coisas que fazemos sempre. Lembra? Minha avó falava, a prática leva à perfeição. Vocês conhecem isso? Não é? Então, é exatamente por causa da mielina, hein, gente? E aí a gente chega aqui, na neuroplasticidade. Eu dou uma explicação, normalmente, para quem não gosta de ler, que faz muita diferença. Você sabia que, se você continuar lendo e insistindo nas coisas que você gosta, vai chegar um ponto em que você não vai ver mais as palavras, elas vão converter automaticamente em imagem? Aí, a maior parte dos adolescentes vira para mim e diz, não. Aí você pode transformar num filme Technicolor. Passa o olho no papel e você torna tão eficiente o trajeto que ele já transporta para a imagem, já bota som, já bota cenário, e você nunca mais vai ter trabalho para ler. É só insistir até o circuito estar totalmente alterado. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que pouca gente viu. Isto aqui, acreditem se quiser, é a área que a gente usa para ler. E eu vou deixar minha esposa falar sobre a leitura. Deixa eu falar rápido. Está acabando o meu tempo, gente. Eu estou nervosa já aqui. Vamos lá. A gente não sabe, a maioria das pessoas desconhece isso. O nosso cérebro, que é magnífico, não tem uma área específica para a leitura. Por que não? Porque a leitura é uma invenção humana.
O nosso cérebro original, reptiliano, que não nasce com esta área desenvolvida. Não Ela existe. É criada por neuroplasticidade. Exatamente. Então, lá, o molequinho, quando está aprendendo a ler, né, na alfabetização, a escrever, a conhecer as letras e tal, de repente, quem trabalha com alfabetização, aliás, pode ser de jovem, de adulto também, tanto faz, percebe isso de uma forma incrível. De repente, dá um salto. Lembra da Mielina? A Mielina faz isso. Ele está lá vendo as letras, tal, a palavra, de repente ele consegue entender e a coisa funciona e flui, e aí o moleque se alfabetiza. Muito bem, né? Ele é alfabetizado. Olha, Só que eu estou vendo a hora. Só que para que é bom estar do lado de cá. Muito bom. Só que, para que isso aconteça, já que não tem uma área específica, ele toma, o cérebro se reconfigura, a tal da neuroplasticidade, e aí esse conhecimento entra nessa área aí, que normalmente é a nossa área de identificação visual. Ok? Facial, então, mais ainda. Você distingue uma pessoa da outra e você vai aproveitar essa área e vai mudar para letras, palavras. Números, sim. Isso. Era para a gente ser capaz de distinguir, por exemplo, todo mundo e lembrar o nome imediatamente. Sabe quando vocês olham para a pessoa, conheço essa pessoa de algum lugar. Ela falou comigo, ela me conhece, o que é pior que tudo. Não é? Pois é, você emprestou essa área para a área de leitura. Então está faltando neurônio para fazer o serviço porque você não está usando ela para a função original. Ah, gente, mas vale a pena, né? Eu prefiro chegar e perguntar, desculpa, esqueci seu nome, e continuar lendo, né? Vambora, marido, vambora. Vamos. O roteiro do aprendizado basicamente é esse. Informação. Então, verifica se é novidade ou não. Se vocês não vão apresentar nenhuma novidade na sala de aula, grande problema. Segundo, motivação. Ele gosta do assunto. Terceiro, dopamina e recompensa. Toda vez que você se encanta com uma coisa qualquer, a dopamina entra e você entra no paraíso. É aquele livro que você amou de paixão, é aquele assunto que a professora falou. Eu tive uma professora ótima, maravilhosa, que contou sobre o Planeta dos Macacos. Eu não sabia do filme e a gente ficou tão encantado com aquilo que a gente foi procurar livro, autor, desenho, tudo tinha direito. Por quê? Dopamina no sistema. Cada vez que vocês têm aquela hora eureka, vira um negócio que é fantástico, fascinante, dopamina no sistema. Vocês têm que liberar dopamina nos seus alunos, no assunto. Pegue o assunto qualquer que vocês vão fazer e tornem ele fascinante. E o último, se você tem dopamina, tem registro de memória. Se você puder botar emoção no que você vai fazer, vai injetar dopamina em tudo. Se cada aula for um privilégio, um espetáculo extraordinário, eles vão lembrar tudo, até sem botar de novo o olho no livro para tentar reler. E aí vem as perguntas fundamentais para mudar a nossa diretriz de aprendizado. O que eu posso fazer para tornar o meu espetáculo mais atraente? O que vocês fariam em cada matéria que vocês dão para tornar cada conteúdo mais atraente? Que histórias pode fixar o conteúdo? Alguém já jogou RPG aqui? Não, você não vai falar disso agora. Se jogou RPG, sabe que a gente conta com uma folha de papel e imaginação. Isso vale para qualquer coisa. Alguém no stand-up que chega lá no microfone só tem uma história para fascinar. Que sentidos ou emoções eu posso usar para isso? E faz toda a diferença. Você pode tocar uma música, você pode usar uma referência visual, você pode pegar e fazer o camarada se emocionar com a história. Como é que eu posso trabalhar a imaginação da minha plateia? E isso faz uma diferença enorme se você puder fazer ele extrapolar aquilo que você deu. E, por último, você pagaria para assistir o que está dando? Ah, isso é uma coisa legal. Deixa eu falar rápido. Um minuto. Isso é Viu? Uma coisa legal. Com ela é rápido. Isso é uma coisa legal. Lá em casa eu gosto de cozinhar. Nota-se. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer, né? E aí é muito interessante, quando eu faço a comida em casa, ele vira... Eu sirvo todo mundo, tá, o povo está comendo, e eu fico esperando, né? Isso é verdade. Como quem não quer nada. Aí terminaram de comer, foi bom, foi, não está faltando nada. Ah, eu pagaria por isso. Ah, gente. Claro. Vamos lá. Não, quando ela faz uma boa comida, ela é memorável. Eu falo, você anotou essa receita, pelo amor de Deus, para poder replicar? Não, nunca, nunca.
E, por último, para encerrar para vocês, a gente vai falar da função real do professor. 50 minutos que vocês dão de aula numa sala de aula avançam para sempre no futuro. Isso aí. Pode ser uma grande experiência, pode ser uma experiência catastrófica, pode ser uma experiência irrelevante que ninguém vai lembrar, mas pode mudar para sempre a vida do aluno. Vocês são construtores de futuro. Isso faz uma diferença brutal. Eu posso homenagear aqui 3 professores meus. Eles são tudo o que eu sou hoje em dia, eu devo a eles. Dona Ilka, minha professora primária, que pegou e viu que a gente aprendia e tinha curiosidade e deu 2 anos seguidos de conteúdo sem avisar a gente. Isso é percepção. Notou que a gente estava interessado e foi dando, e foi dando, e foi dando, e foi dando. Tem que avisar vocês, vocês não vão ter que fazer o próximo ano. Professora. Segunda professora, Francisca Nóbrega, não sei se alguém conhece o nome, mas era a professora que nunca cobrou presença por um motivo bem óbvio. Ninguém queria deixar a sala de aula. Ninguém faltava. Eram os alunos e todos os alunos de outras salas de aula que fugiam para assistir a aula dela, porque ela era espetáculo. Não tem como descrever Francisca de outra forma. Formou um monte de escritores. Por último, Isaías Mussi Latuf. Eu odiei toda a minha vida escrever. Até que esse sujeito entrou, eu fiz a minha 2ª graduação em produção cultural, e ele dava oficina literária. E ele pegava os textos e fazia uma coisa fantástica. Ele lia os nossos péssimos textos, textos burocráticos, aquela coisa horrorosa que ninguém quer ler. Ele pegava, lia o texto, encontrava alguma coisa que prestava, lia aquilo e saboreava. Nossa, você viu como isso soa? Nossa, isso aqui é assim, 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 assado. Falaram do elogio aqui, né? E a gente descobriu o nosso estilo. E eu já estou no meu 5º livro. E hoje eu não conseguiria me separar de escrever por nada no mundo. Devo ao Latuf, que agora já subiu, já encantou para o próximo plano. Isso. E você? Então, eu também tenho uma construtora de futuros, que foi uma mulher incrível. Foi porque... Enfim, não sei se está entre nós ainda ou não. Mas, no Pedro II, Maitá, né? À tarde que eu estudava, ela... Se eu estou aqui falando com vocês hoje, e se eu também escrevo hoje, eu devo a ela, professora Maria Helena Godoy. Ela era uma criatura extraordinária, igual aquela professora ali. Todo mundo ia, juntava, queria estar perto, no máximo. E... Eu percebo a função e a história, o papel do professor assim. Não é só aquele tempinho na sala de aula, correndo para outra turma, já sei, correndo para outra turma. Não é isso. Cada aluno... Pi, 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 pi. Gente, eu acordo com esse barulho, que inferno, né? Cada turma que a gente tem, cada criaturinha que está ali, ela... vai levar um pouco da gente para a vida dela, para a família dela, para os filhos dela, para as ações que ela fizer na vida dela para sempre. Então, o que a gente faz agora ecoa no tempo, não tem limites. Então, o que a gente faz é muito mais importante do que consta num contra-cheque. É importante, muito importante que a gente saiba disso. Então, estamos aqui e somos construtores de futuros. Muito obrigado.